Olá, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo desse livro que eu já venho seguindo uma sequência, né? Esse livro é a Hermenêutica do Sujeito, de Michel Foucault. E hoje eu venho trazendo a 18ª aula, a aula que o Foucault ele deu no dia 3 de março de 1982. É uma aula... É exatamente a aula que fala da prática filosófica e espiritual, essa prática do cuidado de si, essas práticas de si, né, da era helenística e romana, né, dos séculos 1 e 2 da antiguidade, né? E hoje eu venho trazer uma prática dessa ascese que era praticada pelos filósofos referente à leitura, certo? Como é que os filósofos greco-romanos eles enxergavam a questão da leitura? Os filósofos davam conselhos sobre as leituras. Eles diziam: não leiam muitos livros, leiam poucas obras, poucos autores. E entre os autores, não leia tudo, escolha trechos pequenos, pequenas passagens, frases. Para quê? Para refletir, né? Refletir sobre o que se leu, né? Era necessário assimilar, era necessário rememorar cada trecho. E era necessário também fazer um resumo desses trechos, né? Que se lia. Porque a finalidade, nesse momento, da leitura, não era ter um conhecimento aprofundado sobre um autor, sobre um assunto, não se tratava disso. O que acontecia era que a leitura era uma ocasião de uma prática da meditação, né? O Foucault vai dizer que a meditação na cultura greco-romana, a ideia de meditação era diferente do que temos hoje atualmente, o que pensamos sobre meditação. O entendimento era outro, né? Meditar para os gregos romanos estava ligado a uma espécie de exercício do pensamento, certo? Uma espécie de confrontação. Era uma forma de ver um pensamento através dessa leitura e se apropriar do pensamento, de ter esse pensamento profundamente em si mesmo, persuadir-se profundamente do que se leu, certo? E redizê-lo, né? Para quê? Para interiorizar esse pensamento e para que ele haja tão logo o sujeito necessite, tão logo a necessidade se apresente. Então, o sujeito ele ouvia uma verdade e ele procurava se apropriar daquela verdade, certo? Para que aquela verdade fosse sua, né? Através do pensamento, através da leitura. Pensar de acordo com essa verdade e agir de acordo com essa verdade, né? Era uma forma de se exercitar-se naquilo que se pensa, né? Naquilo que se leu. E aí o Foucault ele vai trazer aqui para entender essa questão, ele vai trazer aqui um momento na cultura greco-romana que existia uma prática de meditar sobre a morte, né? Meditar sobre a morte não era você pensar que vai morrer, certo? Não se tratava de você pensar que vai morrer, certo? Nem associar a morte a algum pensamento, a uma ideia que você possa pensar sobre a morte. Não se tratava disso, certo? Mas meditar sobre a morte é pôr a si mesmo na situação de alguém que está morrendo, através de um exercício mental. É se colocar no lugar de alguém que está passando pelos últimos dias de sua vida. É sentir a si mesmo na situação. É fazer com que, pelo pensamento, alguém se veja morrendo. Então, o sujeito se põe pelo pensamento, certo? Em determinada situação.
E nessa situação o sujeito se experimenta. E o mesmo acontecia com a leitura, certo? A leitura era uma espécie de... se lia, né, para se obter um equipamento, né? Um equipamento, caso acontecesse alguma situação na vida, certo? Que ele precisasse desse equipamento que teve através da leitura para que o sujeito acione, né? Para que o acontecimento não pegue o sujeito de forma despreparada, né? Que ele não seja surpreendido pelo acontecimento, né? Então, o conhecimento não estava ligado a uma compreensão, certo? Mas sim um equipamento, né? Que era acionado na ação quando o sujeito precisava daquele pensamento, certo? E assim como a leitura, a escrita, ela também era uma forma de meditação. Era um exercício, né, de meditação. Era necessário ler e escrever, certo? Para reforçar a leitura. E aí o Sêneca também vai dar algumas orientações, ele vai dizer que é preciso alternar a leitura com a escrita, certo? Não é bom só escrever, nem só ler, porque se a pessoa só escrevesse, ele iria desperdiçar sua energia, né? Esgotar sua energia. E se ele só lesse, né? Ele iria diluir, né, a leitura. Então era preciso temperar, era uma arte, né, também de ler e escrever, certo? É preciso, ele vai dizer, né, a escrita, ela dá corpo ao que se leu, né, mas é preciso também ler, né, e meditar. Era um treinamento, né, um treinamento de exercício de si sobre si, né? Pois é escrevendo que se assimila alguma coisa que se pensa, que se lê, certo? Também era importante pronunciar o que se leu, certo? Para exatamente trazer mais para si esse logos, essa verdade, certo? E assim, quando acontecer um acontecimento indesejado, o sujeito terá um alívio no próprio pensamento, né? Pois nada será inesperado, né? Na prática, né, dos estoicos aqui, né? Então, havia também nesse momento uma troca de favores entre os filósofos, certo? Que era chamado de serviço da alma. Eles ajudavam uns aos outros, trocando correspondências, né? Correspondências espirituais, dando notícias sobre si, do que se passava na alma, né? Na busca exatamente de conselhos. Então, através desses conselhos, os filósofos procuravam manter uma autodireção, certo? E então, os próprios conselhos, né, os conselhos que eles davam, serviam para eles mesmos. Um exemplo, Foucault vai dizer que tem um momento, né, que o Sêneca ele envia uma carta para Lucilo, certo? Dando conselhos a ele, reproduzindo exatamente uma carta endereçada a Marulus, né? E Marulus tinha perdido um filho, certo? E Sêneca dá conselhos a Marulo e depois envia para Lucilo os conselhos que deu para Marulo. E esses conselhos serviam como exercícios, né, de preparação para esse infortúnio. E servia tanto para Lucilo, que recebia os conselhos, como para o próprio Sêneca, que deu os conselhos. Ele também rememorava os próprios conselhos que deu para Marulus, né, conselhos da alma, e também servia para Marulus, né? Então existia essa troca, né, que era uma forma de ficar firme, né, no autodirecionamento, né, construindo uma maneira de ser, né, um ethos onde o sujeito ficava equipado, né? Então o Foucault vai dizer que posteriormente na cultura cristã também tinha essa arte de falar de si, né? O mestre que conduzia a pessoa que estava na sede cristã, também ele não só falava, como ele também era precisado que era preciso que o conduzido também falasse de si, certo? Mas tinha um objetivo. O sujeito ele tinha a obrigação de falar sobre si para obter a salvação,
certo? Para sair da perdição. Então ele tinha uma obrigação de falar a verdade sobre si. E se ele não falasse, no confessionário, ele poderia ser excomungado, né? Tinha uma punição, certo? Que era a excomunhão, caso ele recusasse a falar de si, ok? E o Foucault ele vai dizer que essa obrigação de falar a verdade sobre si teve um forte efeito na história da subjetividade ocidental, certo? Essa obrigação de falar sobre si, ele vai dizer que criou, né, uma relação do sujeito com a verdade, né, uma problematização, uma problemática, certo? Que vai criar posteriormente, ações, né, todas as outras ações, roupagens que vai se ter a partir dessa obrigação de falar a verdade sobre si, né? E nisso eu já tratei em aulas passadas, né, quando eu trouxe do governo dos vivos, nos meus vídeos passados, né, eu venho tratando essa história, né, que o Foucault ele vem trazendo, né, a repercussão que isso causou na nossa subjetividade ocidental, certo? Essa relação do sujeito com a verdade. Então, Foucault vai dizer que essa prática da obrigação de falar a verdade sobre si não existia de modo algum na cultura greco-romana, certo? O sujeito não tinha obrigação de falar a verdade sobre si mesmo. O falar sobre si tinha uma função instrumental, certo? Onde o dizer o verdadeiro sobre si mesmo e ouvir o discurso verdadeiro propiciava um ethos, uma maneira de ser no mundo, onde o dirigido, né, ele se fortalecia, né? E havia assim uma espécie de diálogo, né, entre o mestre e o dirigido, onde aquele que era capaz de dizer o verdadeiro, que falava, passava por um processo de interrogação, né? O caso que acontece muito nos diálogos de Sócrates, certo? Existia esse processo de diálogo, de interrogações, né? Mas não era para questionar o indivíduo ligado a uma questão de salvação, certo? Na verdade, o que o filósofo queria saber é se o sujeito ele podia saber se realmente ele sabia aquilo que ele pensava, ou se ele sabe aquilo que ele pensava não saber, né? Então daí as interrogações socráticas que os filósofos faziam, né, com os sujeitos, certo? Era uma forma do sujeito tomar consciência do discurso, né? Saber o que realmente é verdadeiro, em que ponto está, né, na subjetivação do discurso verdadeiro. Era essa a função, né? E o que se passava nesse momento no discurso do mestre, Foucault vai dizer, né? Se passava a parresia, certo? E o que era a parresia? A parresia era a obrigação do mestre de falar a verdade, falar o verdadeiro. Ou seja, ser franco, falar com franqueza, certo? Ter uma abertura do coração, né? E assim era para os filósofos uma forma de libertação, dizer o que se tem vontade de dizer, né? Pois é necessário e útil falar o verdadeiro, né? Pois se acredita que é o verdadeiro. Então era uma forma libertadora do pensamento, né? E era uma forma é uma forma de falar a verdade, é uma forma de ação sobre a alma, certo? Então, assim, propiciava aquele que ouvia também ser um sujeito que iria falar a verdade, o discurso verdadeiro, certo? O discurso do mestre nunca podia ser um discurso artificial, certo? Com o intuito de seduzir, né? Com o intuito de fingir alguma coisa, de seduzir a pessoa para uma ideia ou um pensamento ou uma vontade do mestre, não. Estava se referindo sempre a dizer a verdade, falar com franqueza. Mas aí o Foucault vai se aprofundar mais nessa questão na próxima aula, né? Na 19ª aula que eu pretendo trazer. Bom, gente, eu termino por aqui. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo. Logo estarei com as próximas
aulas que o Foucault deu da hermenêutica do sujeito. Muito obrigada!